Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Mathys Tel, porque ele tomou a decisão de deixar o Bayern de Munique nesta janela de janeiro, segundo a notícia do Fabrício Romano. A ver se concretiza uma negociação por ele até o fim da janela, que eu posso ter lido errado ali, me parece que ela vai ir até alguns dias de fevereiro também, né? Não sei se isso está certo ou não, mas de qualquer maneira, né? Vamos supor que é só até 31 de janeiro, acho que é o mais saudável pensar dessa maneira. Me confirme aí se foi prorrogado ou não, porque eu cheguei a ver um jornalista falando disso. Agora, falando um pouco sobre o Tel, né? Ele é um jogador extremamente talentoso, muito promissor, capaz de fazer centroavante, capaz de fazer ponta esquerda. Então, assim, é um jogador qualificado, mas a questão não é qualificado bastante para colocar Kingsley Coman, o Gnabry no banco e nem o centroavante que é o Harry Kane. Então, é aquele negócio, vai vir para um clube que, no final das contas, o espaço que se tem para você é muito pequeno, porque existe um risco do jovem talento indo para clubes dos maiores da Europa e não ter tempo de jogo. É até bom que o jogador seja emprestado, né? Porque assim, quando fala, o Endrick não vai ser emprestado, eu não obrigatoriamente olho isso como uma notícia boa, né? O que ele tá ganhando em ser banco do Real Madrid? Ele consegue jogar um jogo de Copa do Rei, mas de resto quase não é relacionado direito para os jogos, né? Tá no banco e só fica acompanhando o jogo por lá. E assim, não tem como culpar o Carlo Ancelotti. Ele não vai tirar o Mbappé para dar tempo ao Endrick. Isso não existe. Então, a questão a gente tem essa situação do Tel, que ele tá numa concorrência duríssima. O elenco do Bayern de Munique tem Thomas Müller, Jamal Musiala, eles têm também o Olise agora, Coman, Sané, Gnabry, eu sei que alguns podem acabar saindo, mas tem Harry Kane. Então, assim, não existe uma margem pro Theo ter tempo ativo de jogo nesse clube. Então, por isso, fica a situação de que o Mathys Tel deseja trocar de clube. Mas qual clube ele vai? Porque saiu notícias na Alemanha de que ele não queria ir pro Chelsea, é um ambiente muito conturbado, tá bem bagunçado e não dá pra julgar o cidadão, né? Mas assim, o time que mostra mais energia para contratar o Theo em definitivo, sem dúvida, é o Chelsea, porque eles querem um jogador para ponta esquerda, que talvez tenha uma versatilidade para jogar de centroavante, né? Isso é o caso do Mathys Tel. E assim, perderam o Mudryk, né, por causa da questão de doping, mesmo que uma hora ele volte, né? O Mudryk pode acabar voltando, mas convenhamos, né? Tipo, um ano e meio parado, mais do que isso, né? Sei lá, né? E assim, ele é um flop também, né? Independente do doping ou não, né? Tipo, isso aí, o cara é um flop, pagou dinheiro demais pra um jogador cru. Então, assim, o Chelsea obviamente não vai pagar barato pelo Theo, mas não vai ser tão caro contra o Mudryk. E a gente tem essa situação em que o Chelsea traz um jogador para repor o ucraniano e dá uma alternativa ao Jadon Sancho. Então, eu acredito assim que é a opção mais sensata e eu acho que deixa o time mais bem definido. E o Nkunku, assim, se ele sai, eu acredito que o João Félix fica, né? Eu não acho motivo para você vender os dois na janela, sinceramente. Eu manteria um, né? Ou o Christopher Nkunku ou o João Félix, porque se você vende os dois, o Desbury Hall é a sua alternativa ao Palmer. Isso é uma piada de mau gosto. Eu vou colocar o Desbury Hall para ser alternativa ao Palmer. Se o João Félix não tá mostrando tanta má vontade de ser a alternativa, né? Ele tá tentando fazer o negócio funcionar. Então, pra mim, assim, se vai deixar o cara, e se o Nkunku pode ir pro Bayern de Munique, que deixa o João Félix, entende? Eu não acho que tem que vender esses caras desesperadamente. O próprio João Félix já mostrou que pode ajudar a equipe, né? Então, pessoalmente, eu acredito assim, o Christopher Nkunku indo pro Bayern, não vejo por que vender o João Félix, acho que seria uma estupidez. Mas, de estupidez, a diretoria do Chelsea entende muito bem. E não é à toa, o time que não contratou centroavante confiou no Nicolas Jackson para liderar esse ataque na temporada e agora não tem o top 4 garantido. Porque eu acho que se tivesse um centroavante minimamente decente, o Chelsea já estaria com o top 4 mais ou menos encaminhado. Porque, no final, ou os times têm um coletivo muito forte, como é o caso do Arsenal, ou eles têm um centroavantes de qualidade, né? Porque a gente olha, por exemplo, para a figura do Nottingham Forest, até eles têm o Chris Wood. O Chris Wood é um centroavante melhor que o Nicolas Jackson, né? O Newcastle tem o Isaac, o City tem o Haaland. Então, assim, mesmo quando não tem essa figura, você tem outro jogador assumindo também artilharia. O Kluivert faz isso no Bournemouth muito bem. Então, eu pessoalmente acho que o Chelsea ainda precisa de um homem-gol e me parecem que eles estão dispostos a esperar até a temporada seguinte para contratar Benjamin Sesko ou Liam Delap, que para mim longe de ser os melhores nomes para centroavante, mas lembre-se, a diretoria do Chelsea só contrata quem eles querem, não quem está disponível por um bom preço no mercado, independente de se é melhor ou não do que as opções que eles desejam. Por exemplo, o Rafael Leão estava teoricamente disponível na época que eles contrataram o Mudryk. Eles preferiram ir atrás do Mudryk do que do Rafael Leão. O preço seria similar, porque o Rafael Leão estava quase em fim de contrato, e eles preferiram ir atrás do Mudryk.
Faz sentido? Não faz, mas é a diretoria do Chelsea trabalhando dessa forma. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.